Todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar de uma prova de estágio que eu fiz do MP Bahia. Para quem acha que prova de estágio é fácil, essa não foi não, viu? A prova de estágio de pós-graduação, né? Tem que deixar também isso aí claro. Eu já venho tentando, desde quando eu terminei o curso, entrei na minha pós de penal e processo penal, por volta do meio do ano passado, e desde então eu venho tentando as provas de pós, né? Já consegui lograr êxito em duas, que foi o Tribunal de Justiça do Ceará e também a prova da Defensoria Pública de São Paulo, só que essas provas de pós, pelo que a galera conta, né, amigos meus que já estavam na minha frente, que alguns até já entraram, eles falam que é um grande clickbait, essas provas de pós-graduação. Porque o que é que os tribunais, né, querem com isso? Eles querem enxugar a folha de pagamento, né? Em vez de contratar um servidor efetivo, eles contratam muitos estagiários e um pouco também de estagiários de pós para ir empurrando com a barriga nessa necessidade dos tribunais e dos órgãos fazerem concurso. Mas no caso dos de pós, eles chamam bem menos do que o de graduação, né? Aí no TJ Ceará, eu fiquei na posição 46, estou esperando ser chamado. No da Defensoria Pública, eu nem lembro, mas foi entre os 70 primeiros e estou na espera de ser chamado, né? Aí vale salientar que esses, tanto da de São Paulo quanto o Ministério Público da Bahia, elas aceitam home office, ou pelo menos aceitavam até o ano passado, né? Esse ano, eu não sei, ainda não tenho notícias se eles estão aceitando. Aí eu me inscrevi nessa prova do MP Bahia, foi ontem a prova, e que prova difícil, sabe? É complicado falar porque boa parte dos assuntos eu já vi tudo, né? Sempre que é constitucional, administrativo, penal, o processo penal, que eu vejo muito nas provas de carreiras policiais, né? Que é o meu foco maior, só que é uma forma totalmente diferente do que é cobrada, assim. É, parece parte dos assuntos que não caem nem tanto na polícia, sabe? Constitucional mesmo, você não vai encontrar ali o sócio de vápio, não, não vai encontrar nada do artigo 144. Caiu muito, se era competência tal coisa do STF, tal coisa do STJ. Isso aí acaba confundindo um pouco tua cabeça, pô. Porque eu estava acostumado com outro tipo de cobrança, né? Por exemplo, em administrativo, nas provas de polícia, cai muito atos, muitos princípios. Lá não, lá caiu, das 5 questões de administrativo, pô, 4 foram de licitação, sabe? Então são formas que eles cobram a mesma matéria, só que de forma totalmente diferente. O processo penal foi o que se assemelhou mais à forma que é cobrado, mas as outras matérias se distinguiu muito. Deu para se virar. Eu espero que eu consiga fazer pelo menos ali a nota de corte, que sempre jura ficar em torno de 50, 60%, porque uma vantagem dessas provas de estágio de pós-graduação é que a concorrência é baixa. A maioria das pessoas não sabe nem que existe isso, e também algumas pessoas não se sujeitam. Ah, o salário é pouco. E diga-se de passagem, tu não vai ganhar um salário de um servidor, mas para quem ainda não tem nada, é bom. Tu vai ganhar ali seus 2.400. No máximo, eu já vi pagando esses estágios de pós-graduação, foi R$ 2.500. O máximo que eu já vi. Mas é alguma coisa. É melhor do que nada, né? E a maioria das vezes, como eu disse, é permitido esse home office. Então, de tu poder trabalhar de tua casa, tu não ter que gastar com deslocamento ou de ir a outra cidade, ficar ali seu 2.400, 2.500 líquido. Tu também não vai pagar imposto, nem nada disso. Na graduação, pelo menos nos estágios de graduação, você não paga nada, não tem contribuição de INSS, nada disso. Aí por isso é uma vantagem para quem ainda não passou em um concurso para valer e não está advogando, né? É uma porta de entrada, porque antes da pandemia, a maioria dos tribunais nem aderiam a esse tipo de estágio de pós. Começou da pandemia para cá. Aí é uma oportunidade a mais que a gente tem, mas as provas não estão tão fáceis. As que eu fiz ano passado mesmo, da Defensoria de São Paulo, do TJ Ceará, muito, assim, um nível mais baixo, sabe?
também eram questões discursivas que tu poderia ali com a tua argumentação, mas essa do MP Bahia, em específico, eu achei o sarrafo lá em cima, sabe? Eu achei o sarrafo realmente mais alto. Mas eu espero conseguir fazer pelo menos ali os 50, 60%. E a parte de civil, processo civil, ali me pega, viu? Porque nas provas de polícia, que é o que eu geralmente faço, de guarda, PM, Polícia Civil, não caem essas matérias. Então é como se eu estivesse vendo sempre do zero essas matérias que eu só vi na faculdade em um semestre ali de anos atrás. Aí essas matérias me quebram muito, apesar que eu estudei muito civil, em específico para essa prova, você até consegue desenrolar uma coisa ali ou outra, mas não é o nível, pô, de 10 questões tu acertar ali 4 5, sabe? Não é o nível satisfatório que necessita para passar nessas provas. Então, vocês que estão pensando em fazer prova de pós-graduação, é formado em Direito, estude como você estivesse estudando para uma prova realmente de tribunal, que eles não estão alisando mais. Essa fase aí dessas provas de pós-graduação serem fáceis, isso já passou, ficou no passado. O presente, que eles estão chamando pessoal, então o nível da prova já é mais assim. Então, pessoal, eu queria deixar esse relato aqui para vocês de como foi a prova de pós-graduação do Ministério Público. Então, beleza, então, valeu, falou, até mais.